Eu queria repartir, queria não, quero, né? Repartir com vocês uma carga do meu coração. É sempre muita responsabilidade estar aqui, amados. Porque a gente fica naquela crise, né? Para que nada de nós se estabeleça. E uma vez que o Senhor é o dono de todas as coisas, a gente quer agradá-lo, quer fazer conforme o coração dele. Então, é sempre uma responsabilidade muito grande. É um misto de sentimento às vezes. Tem hora que a mão está gelada, o pé está suando, né? Um monte de coisa, mas eu creio que isso não é ruim, isso é bom. Porque o desejo do meu coração é que tudo aquilo que o Senhor preparou para falar, o teu coração, ainda que seja uma frase, que se cumpra hoje. Porque eu creio que a vida... Em quem? Em Jesus. Nos esperando, né? Então, bom, você tenha o teu coração inclinado. Tenha percepção, haja você, no nome de Jesus, um desejo de ouvir, não um pregador, mas de ouvir o Senhor falando contigo, porque é suficiente, eu sei que é suficiente a leitura de um texto para você ser encontrado, para o Senhor alcançar o teu coração, para aquilo que você deseja, para toda a tua necessidade e, quem sabe, para a tua alegria. O Senhor está sempre pronto a nos suprir em tudo, em tudo. Então, eu queria repartir com vocês acerca de uma parábola, né? Jesus falava muito em parábolas. E era profético isso. Isaías já declarava que ele ia fazer assim, que ele ia trazer aquilo que estava em oculto, mistérios, né, coisas que estavam realmente guardadas em oculto. Ele ia trazer isso a nós através de parábolas. Mas é bem possível, né, a gente falar um pouco sobre a parábola do semeador, mas eu queria finalizar com o texto, eu queria deixar você preparado. Eu me vi fortalecido em usar um outro texto, né? Parece um outro assunto, mas eu creio que tem a ver. Por conta da última canção que a gente ministrou. Eu estava um tanto quanto assim, inseguro ainda um pouco, mas agora eu estou convicto. Então, eu queria falar um pouco sobre a parábola do semeador, né? O que é isso, a parábola do semeador? Eu creio que aqui o Senhor, na verdade, eu queria falar a respeito dessa parábola. Normalmente, a gente pode usar várias vertentes para falar acerca dessa parábola. Mas eu queria, de alguma forma, hoje, manifestar esse texto, falando dessa parábola, para animar o teu coração. Porque, às vezes, a gente está ainda confuso acerca de algumas coisas relacionadas ao reino de Deus em nós. Porque, mais uma vez, se a palavra é suficiente para entrar no nosso coração e mudar a coisa, transformar a vida, fazer o que ela faz, por que às vezes ainda a gente não consegue viver a plenitude dela? Por que às vezes, relacionado à palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, a gente ainda consegue se perder e não ver o fruto dessa palavra, dessa verdade, acontecendo em nós? Só comigo que acontece isso? Ou você, quem sabe, já passou por isso? Vem em alguns momentos, parece que a palavra não cumpre aquilo que você olha para ela e fala assim, não, isso precisa acontecer, porque foi o Senhor que falou. Uma vez que Ele fala, precisa o quê? Se cumprir, porque Ele não mente. Bom, e ele vem, vou ler de uma forma rápida, vou me apegar aqui mais em relação à explicação que Jesus dá em relação à parábola. Mas eu não queria deixar de ler o texto para você familiarizar e ficar, né, também com os teus ouvidos aguçados. Naquele mesmo dia, disse Jesus, Mateus 13, no versículo 1. Ela também está em Marcos 4 e em Lucas também 8. Mas eu vou ler Mateus mesmo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se
ao seu redor e, por esse motivo, entrou no barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte, observa, devoraram. Né? O semeador saiu a semear. Uma coisa é certa, e você precisa ter clareza disso. A semente é uma semente boa. Essa semente, ela é poderosa. Então, o semeador, ele saiu a semear. O semeador tem problema com semeadura à beira do caminho? Bom, a ênfase não é essa. A ênfase é que onde você menos imagina, essa semente pode brotar, se o solo for de acordo. Mas ele está falando de um solo à beira do caminho e que levou essa semente, na verdade, a não germinar. Outra parte caiu um terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. E também você grifasse isso. Uma, o devorador pegou. A outra semente caiu sobre... Vocês conhecem, né? A parábola. É uma parábola bem conhecida. Caiu então sobre aonde? Alguém pode falar. Faz de conta que a gente está no grupo caseiro. Caiu aonde? Obrigado. Aí vai me ajudando. Caiu um solo rochoso. Pois o solo, né, esse solo não era profundo exatamente por conta disso. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram. E por não terem raiz, uma outra coisa importante, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. E estes, ao crescer, uma outra palavra-chave, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. E dá uma palavra que normalmente a gente ouve em Apocalipse. Né? No versículo 9 de Mateus 13, ele diz, aquele que tem... De novo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém aqui nesse auditório não tem ouvido? Alguém não tem? Creio que não. Mas o que ele está falando? Ele está falando simplesmente do ouvido, de escutar. Ele está falando de escutar, mas para você ter compreensão. Ouve para compreender. Bom, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que ele fala por meio de parábolas? Ao fim que ele respondeu, porque a vós outra dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi concedido. Bom, a estes quem? Aqueles que não têm ouvidos, né? 12. Pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Nós precisamos ouvir para entender, olha a palavra. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, porque o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos. Olhos de quem? Quero dizer em nome de Jesus, abençoados são os vossos olhos. Sim ou não? Amém? Abençoados são os vossos olhos, porque enxergaram, os vossos ouvidos,
porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Isso é importante você considerar, que a gente vai definindo os solos, né? E mais uma vez te animar. Por quê? Porque às vezes a gente pega, né, avaliando o que caiu à beira do caminho, entre o solo rochoso, entre os espinhos, parece que define exatamente o que você é. Não, está aqui. A semente caiu nesse solo, você está frito. Não tem solução para você. Mas não é isso. Porque o Senhor é um Deus tremendo em misericórdia e graça. Um Deus benigno, um Deus pronto, zeloso, que tem amor por nós. Nos amou, não é quando nós estávamos aqui ouvindo, dando atenção à sua palavra. Ele nos amou quando nós éramos seus. Obrigado, Zezé. Pode falar, gente. Se falar errado, a gente depois... Quando nós éramos seus inimigos, o Senhor nos amou, nos deu vida. Na verdade, pagou o preço, se colocou à disposição quando nós nem ainda existíamos. Quando Ele nem tinha dito, haja luz. Ele se colocou como alguém que pronto para perdoar. Então, se a gente pode dizer, haja luz, antes disso houve, haja perdão, haja solução, haja vida, porque Ele se colocou pronto para isso. Amém? Bom, portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Isso Jesus está dando a explicação. Então, ouça o Senhor falar. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, importante que é a mensagem do reino, né? Porque a gente, acho que cabe, né, a gente falar um pouquinho. Por que a mensagem do reino? Porque tem muitas mensagens, amados, infelizmente, que a gente ouve hoje, não tem a ver com o reino. Mas o que é isso? Que reino é esse? Com o reino dos céus, com o governo de Deus, com aquilo que Ele estabeleceu, com aquilo que Jesus veio trazer. Você vê que, na verdade, Jesus veio estabelecer o seu reino. E a pregação, a preparação de João Batista era exatamente essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino. É chegado o governo dele, a vontade dele. E, infelizmente, tem muita gente... Por que precisa ser pregado o reino? Porque tem muita gente que não quer viver o reino. Quer ouvir a palavra, mas não quer viver o reino. Quer receber as bênçãos daquele que é poderoso, tem para dar e até faz. Porém, não quer experimentar do reino. Que reino é esse? Do governo dele. De quando ele fala e alguém se submete. Quando a palavra dele é suficiente para a nossa vida se sujeitar. Quando que um momento, um ambiente que o Senhor esteja capaz de fazer você quebrantar o teu coração, de você se quebrantar, de você olhar para ele quando fala a respeito do reino, do governo dele. Então, ele está dizendo a respeito do reino. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Bom, eu creio que, na verdade, ele está falando por que a palavra é semeada. Acho que é em Marcos que fala que todas as sementes que foram semeadas caiu num solo. Caiu, o que seria esse solo? O que é o solo na vida do homem? O solo é o coração. Acho que toda ela, de alguma forma, foi semeada no coração. E aqui diz que, na verdade, essa semente que é boa, a semente não tem semente ruim, essa semente é boa, afirmo isso. Mudou, caiu nesse solo aqui e mudou o meu coração, mudou a minha vida, mudou o meu jeito de pensar, de falar. Claro que eu estou satisfeito, ainda não. Mas eu sei que o Senhor, reconheço, de que essa semente é poderosa. Bom,
E ele está dizendo que, no versículo, estava falando 19, o maligno, tá aqui, o maligno, na verdade, ele arranca essa, mas Marcos está dizendo que todos ouviram. E Marcos diz que todo o solo que essa semente caiu, alguém ouviu. Esse foi o que ouviu a palavra e o diabo veio e arrancou. Como é que pode isso? Se é Deus que é do reino, a palavra é a semente do Senhor, dele. Como o maligno rouba ou arranca? Porque, primeiro, essa é uma obra do maligno mesmo, do diabo. É matar, roubar, destruir. Bom, então, tirou aquela semente. Mas por quê? Porque, para mim, Isaías está dizendo, de mau grado ouviram a palavra. E aí, se você recebe alguma coisa de mau grado, essa coisa, para mim, e a experiência que a gente vê, é que isso não tem valor. Você não vai valorizar, você mesmo não dá valor a isso. Isso aqui, às vezes, fica encostado. E aí, no caso, o maligno roubou. Bom, essa foi semeada à beira do caminho. A beira do caminho está falando de um coração, do solo. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Bom, mas eu acho que isso aconteceu, quem sabe, com todos, vou afirmar. Com todos que um dia receberam a palavra. Quando a palavra entrou, quando você abriu o teu coração, quando os teus olhos se abriram, né? Quando você viu e percebeu de quem ele estava falando. Na verdade, quando os nossos olhos se abrem, nós não abrimos os olhos somente para ver quem o Senhor é. Nossos olhos se abrem para ver quem nós somos. Isso faz muita diferença. Porque uma vez que a gente se aproxima do Senhor, é impossível as nossas... Assim, é uma caminhada de disposição. Quanto mais distante do Senhor, menos eu vejo, menos eu me vejo. Mas quanto mais eu me aproximo, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vemos o quanto nós somos maus, quanto o nosso coração é mau, como a gente está distante da vontade de Deus e do propósito dele, para aquilo que ele nos criou para viver. Porque você nasceu, tem propósito. Começou, tem lá aquele semenzinho que gerou vida, tem lá, tem dias, tem vida. Deus tem propósito para todos que ele deu vida. Então, nós precisamos dar a devida atenção para isso. Vamos seguir lendo. Repetindo 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo aceita com alegria. Eu estava falando que nós normalmente aceitamos com alegria. Nosso coração se alegra, foi perdoado os pecados, isso faz muita diferença. É a primeira coisa que acontece. O Senhor diz que o nosso coração pode ser limpo, nossas vestes trocadas, tudo aquilo que um dia maculou, que manchou, tudo que a gente reprova, no Senhor somos uma nova criatura. Isso traz alegria, sim ou não? Você se alegrou quando se entregou ao Senhor, quando ouviu a palavra, quando você abriu o teu coração, sim ou não? Sim, né? Então. Mas, o 21 diz, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Eu nem preciso perguntar se quando na tua caminhada, o mesmo momento que você recebeu com alegria, se daqui a pouco não aconteceu também. Problemas, perseguições, e logo perde o ânimo. Mas esses problemas e perseguições, sabe por conta de quê que acontece? Perceberam que a palavra falou? O versículo 21 falou? Por causa de quem? Pode pegar a cola. Vou ler de novo. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da
palavra. Querido, você tem problema ou tem perseguição e é por causa da palavra, faz parte do processo. Porque isso vai vir. Essa história de que você aceita Jesus e acabou teus problemas, é tudo com o Senhor e agora tudo está tudo muito bem, a patroa não briga mais, ou você não se estressa, você... Cara, não é real. Não é real. Você é capaz de viver milagres financeiros, se eu sei que, se eu der oportunidade, alguém pode se levantar, vai se levantar e falar assim, no meio da pandemia o Senhor fez isso, fez aquilo, me deu, fez... Bom, são milagres, mas problemas e perseguições por conta da palavra, por conta de você desejar viver esse evangelho que está sendo dito aqui, o evangelho do reino, você vai ter problema. E não estou profetizando, porque já está escrito. Mas, como que você passa esses problemas? Porque essa pessoa não passou, porque o coração não se aprofundou na raiz que precisava. O solo está rochoso, a terra está pouca. Uma vez que você parece, olha assim, não, é terra, mas você vai cavar para a raiz se aprofundar, não tem. Então, qual é a solução? Viver, ir embora, se perder porque está num solo rochoso? Não. Teu coração precisa estar preparado e buscar se movimentar para que essa terra ela consiga, ela se torne apta para que a palavra venha, para que essa semente, a semente ela tem um propósito. Você não lança semente e vai passar 50 anos semente. Essa semente caiu, ela precisa germinar, produzir, crescer para alcançar um objetivo. E qual é o objetivo? De uma semente ser semeada. Fruto. Dá fruto. Não tem quem plante uma árvore frutífica e vai dizer, não tem problema não, não deu fruto nenhum. Não está nem aí, não está nem frustrado por isso. Em nome de Jesus, amado, eu estava agora há pouco pensando A gente vai ruminando, né? A palavra, eu fiquei pensando, tem pessoas, isso parece que se tornou moda, né? Já vi algumas. Planta algumas árvores frutíferas em vaso. Já viram isso? A Neiva tem uma lá, né? Cadê a Neiva? Não tá lá pra... Uma, acho que é jabuticabeira. Não é? Foi jabuticabeira? Mas está lá. A gente viu, quando foi comprar, fui com ela, estávamos juntos, e aí vi uma jabuticabeira desse tamanho, mas já estava com fruto. Mas às vezes a gente satisfaz com um frutozinho. Cara, que maneiro, que legal, tem uma jabuticaba aqui, gente. Em nome de Jesus, você concebe isso? Investir, plantar, ou na verdade não olha para você, vê a obra que Jesus fez, né? Da semeadura que ele fez, você, cara, conseguir, falar assim, eu vou colher uma jabuticaba, dá para entender, Nando? Tu pensa nisso? Pô, cara, plantei um pomarzão, tá lá tudo... Meu irmão, aí vou lá, um montão de tempo, vou colher uma jabuticaba. Não dá nem para dividir. Mas por quê, gente? Infelizmente, às vezes a gente se contenta com esse frutozinho, ou querendo viver isso. Tá? Mas nunca vai dar o fruto que você espera, ou que o Senhor espera, ou que a própria jabuticabeira, ou a própria fruta espera. Porque ela nunca vai alcançar isso. Se você expor essa árvore, né, dependendo de um sol excessivo, ela vai queimar. Está dizendo, vou dar continuidade. Desiste não, ninguém vai embora não, hein? A gente vai chegar lá. 22. Aí tá, aí fala no finalzinho do 21. Logo perde o ânimo. Às vezes você está desanimado, sim ou não? Quem já ficou desanimado aí? Então, vai que
Importante você dar uma olhadinha, né? Logo perde o ânimo. 22. Quando ao que foi semeado entre os espinhos. Não falou lá que parte da semente caiu entre os espinhos? Este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. E o que são os espinhos? As preocupações dessa vida? O que seriam as preocupações dessa vida? Alguém fala uma aí. É uma preocupação que às vezes a gente tem. Né? Uma conta para pagar, é uma preocupação. Às vezes é. Então, são muitas preocupações que nós temos. Isso a gente vai deixar de viver, de experimentar por conta da palavra, porque a semente caiu e é boa? Sim ou não? Então, nós vamos viver. Preocupações dessa vida e a sedução das riquezas. O que seria a sedução das riquezas? Não é as riquezas, mas é o nosso coração inclinado para ela, desejando aquilo que, na verdade, você nem precisa, mas você quer. Porque, às vezes, o carro que você tem já é um bom carro. Mas a sedução, às vezes, quer te levar para um lugar acima. A sedução de uma casa, não que seja errado, gente. Né? Ter uma casa melhor, até porque eu sei que o Senhor também considera as motivações. Alguém falou comigo outro dia, acho que ouviu a Érica falando, né? Mandou lá da felicidade dela, da alegria dela, de que uma vez, alguns anos atrás, se levantou uma oferta aqui por conta de uma casa que o Paulo Ricardo estava comprando. E ela, depois de ter terminado aquele encontro do grupo caseiro, quem recebe em casa sabe como é que é, né? Às vezes, aquele tumulto todo, aí é um bolo, cai um pedaço no chão, outro pisa, aí não viu, né? Aquele caldo delicioso que tem na casa de alguém aí, que a gente não pode, senão, fazer esse comercial, senão vai encher muito. Bom, sempre tem aquela guerra. Você vai receber, queridos, vai ter, não tem jeito. Às vezes vem até às vezes tem até as tribulações, né? Caramba, quebrou o negócio, quebrou o sofá, o pé ficou torto, a cadeira afundou. Bom, mas ela estava falando da alegria, passou no grupo, depois daquele tumulto todo do grupo caseiro, ela ficou, limpou a casa, depois mandou a foto da casa limpinha, tudo em ordem, e da alegria dela. Como isso alegrou meu coração. E ela fez menção daquele dia que o Senhor deu condição, que nós pudemos ofertar na vida deles, e ela crê que, na verdade, Deus estava olhando para aquele dia. Coisa boa, com propósito, né? Imagina você ter uma casa e essa casa só servir você. Cara, perdoa, tá, gente? Se eu estou errado em falar isso, me perdoa em nome de Jesus. Mas eu não consigo. Eu acho que é como a vida do homem. Se você vive só para você, você é um egoísta. É isso mesmo. Se eu vivo só para mim, isso tudo que gira em função daquilo que eu quero, do que eu penso, do que eu vejo, cara, você é um egoísta. Se a vida não estiver disposta a você sacrificar de alguma forma a tua vida para poder alcançar uma outra vida, para poder estar perto. Daí, de novo, a Isabela faz diferença, né? Porque a vida dela, ainda que talvez não tão perto de vocês, de nós, precisa trazer algum benefício. O Senhor precisa testificar no teu espírito que algo bom tem ali. Amém? Bom. Vou ler de novo, né? Que eu fico assim olhando para o texto, falei, meu Deus, tem mais alguma coisa? Aí quando eu leio,
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e as seduções da riqueza, aquilo que você, quer muito a ponto de você sacrificar, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Não tem fruto. No outro evangelho, eu não sei se é em Marcos ou em Lucas, eu acho que é em Lucas, diz que esse fruto, ele até aparece. Quando ele está relacionando a essa semente que caiu entre espinhos. Diz assim, essa árvore deu fruto, mas o fruto não amadurece, ou não amadureceu. E eu penso que essa é um dos solos mais comuns no meio de nós. Nessa caminhada a gente avalia e fala, rapaz, isso aqui me pega, isso aqui também, de alguma forma, preciso lutar contra. Isso aqui eu preciso ajustar. E às vezes o fruto está lá. Pensa na expectativa. Você já consegue ver o fruto. Eu gravei um pãozinho diário, né? A gente sempre dá aquele reforço que não é diário, é diário. Né? Então, eu estava no bosque caminhando e vi lá um fruto. Identifiquei o fruto estava lá no chão, mas o fruto não estava maduro. Estava debaixo lá, era uma jaqueira, e vários frutos que dava para identificar. Peguei o fruto, olhei, falei, é uma jaqueira, mas é uma jaca. Mas uma jaca sem estar madura te serve? É isso que ele está falando. O fruto está lá, mas não amadurece. Tem experiência, já vivi experiência de pegar o negócio verde, botar para amadurecer, não sei se é coisa só se era lá de casa só, né? Talvez dos mais antigos, vamos colocar assim, para não... Dos mais antigos, pegar aquele fruto que ainda está verde, embrulha no jornal, abafa, obrigado, abafa, bota no forno, aí, às vezes vai lá e, duro ainda, tá ruim, ainda não. Às vezes aí tá mole, aí tu vai ver, já apodreceu, mas não amadureceu. Ele está falando aqui, nós precisamos, amados, amadurecer. Tem fruto? Tem, mas está maduro, está servindo? Se não tiver, alguma coisa ainda está errada. Você ainda está infrutífero. Por quê? Aí o 23. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra. Todos ouviram a palavra? Todos ouviram. Mas aquele que caiu à beira do caminho, o que caiu no solo rochoso também ouviu. Né? Aquele que caiu entre espinhos também ouviu. Mas agora também esse ouviu. O que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Esse é o propósito de uma árvore. Então, você precisa ser esse solo que recebe essa semente frutifique, produza 30, no mínimo 30, 60 e a 100 por um. Mas essa palavra, de novo, é para te animar. Porque eu creio que esse que caiu em boa terra ele entendeu. Entendeu acerca do que o Senhor tem falado conosco a respeito do próprio reino, da renúncia, da entrega, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de ir para Jesus, você preparando o solo, moldando, ainda está meio duro aqui, está meio petrificado, rega, molha, pede socorro, chama alguém, se humilha, busca os caminhos que o Senhor tem para que esse solo, para que esse terreno se torne apto, para que essa semente cresça, ela brote e produza fruto, para que se cumpra o propósito. Porque ser uma plantinha desse tamaninho, não adianta. Não adianta, é só decorativo. O Senhor quer que, na verdade, toda a palavra dele
assim como Ele é um Deus de propósito, tenha propósito. Que a semente, ela gere, ela germine, frutifique no nome de Jesus. Mas essa que caiu em boa terra, que a gente diz que caiu em boa terra, você acha que o sol não esteve sobre ela? Dá para esconder uma árvore do sol? O sol, quem sabe, vieram também os problemas e as perseguições, né? E todo o processo que a gente olha naquelas que não frutificaram. Eu creio que pode ser corrigido. Talvez você se veja precisando acertar alguma coisa no solo, no teu coração. Mas nós precisamos entender que essa palavra não é de condenação. É uma palavra também, como eu vi no grupo caseiro, né, a gente estava conversando sobre ela, e essa foi a expressão, inclusive, da Jurema. Essa é uma palavra de ânimo. De verdade, é uma palavra de ânimo. Para a gente acertar o nosso coração, porque Deus tem um maior interesse de que nós sejamos tudo aquilo que Ele deseja. Que nós sejamos. Eu queria encerrar contigo, né? Falar encerrar para dar aquele... Quando fala encerrar, dá uma animada, né? O pessoal que está mais xoxinho, mais desanimado, fala, opa, já está acabando. Eu queria ler um texto, uma história aqui de Jesus, que essa também tem mexido comigo. E te animar também com ela. Falei no grupo caseiro do Lu. E aí eu fiquei numa dúvida se eu repartia também, ou trazia a ênfase da história em si. Mas quando Paulo e Ricardo, por último, nem se fazia parte das músicas que ele tinha separado, né? Fazia parte, a última música, não? A Vida Está Aqui. Eu fiquei assim, bem inclinado e queria animar o teu coração também, por conta da bondade, do amor de Deus que nos constrange. É verdade, amados. Diz que o amor de Cristo, isso é bíblico. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Eu não sei se é exatamente a mesma tradução no original, mas constrangimento, por exemplo, quando os discípulos do caminho de Emaús estavam caminhando, e aí Jesus, naquela conversa com eles dão aquela parada como se fosse o fim da estrada, e aí aqueles discípulos, eles constrangem Jesus, falam com Jesus de tal forma que constrange a ele a entrar, a cear com eles, a entrar na casa. E esse constrangimento, eu já falei isso com vocês, esse constrangimento não é simplesmente a gente às vezes constrangimento com vergonha, né? Relaciona isso. Pô, fulano de tal foi constrangido, é um tipo de vergonha. Mas esse constrangimento, nesse caso dos discípulos no caminho de Emaús, estava relacionado. Ou você pegava pela força, falando, cara, vai tomar café conosco. Não, tem que não vou. Preciso ir direto, tem outro caminho para andar, tem outro lugar para ir. Não, vai. E aí a força leva a pessoa lá para dentro. Ou esse constrangimento era de uma forma, assim, era uma súplica, era um desejo, a manifestação de uma vontade tão grande que a pessoa ficava constrangida. Foi o constrangimento, de alguma forma, que fala lá que Jesus passou, né? Porque eles desejaram tanto, Jesus não teve como negar. Vou contar um segredo para vocês. Não espalha, não. Mas o Senhor Jesus, Ele não resiste. Ele não resiste a alguém com o coração quebrantado, alguém com o coração contrito, alguém quebrado, alguém que olha para Ele. Às vezes não consegue nem falar. Sabe, quando trava a voz, muda o tom, sai de dó para ré, alguma coisa. O Senhor não resiste. O Senhor não resiste, porque a essência de Deus é amor. E eu queria fazer menção de um episódio que eu tenho olhado para esse episódio, essa palavra, e vejo
um amor profundo, porque alguém foi alcançado sem que fizesse força. Na verdade, em meio a uma tragédia, em meio a uma palavra de derrota, em meio a uma palavra de uma condenação, alguém foi encontrado. E eu queria ler com vocês João 8, 8:1. Do 1 ao 11. Mais uma vez, queria recomendar, fica atento na palavra, que a leitura, quem sabe, mais uma vez seja suficiente para você. Eu queria encerrar exatamente, concluir falando a respeito de algumas coisas que a gente observa nessa história. Ao amanhecer, ele voltou ao templo. Isso já estou no 2, né? Porque o 1 diz, entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Jesus tinha ido para o monte. De manhã, eu creio que ele ficou lá. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Ele foi para o Monte das Oliveiras. E era uma coisa comum na vida de Jesus. Acordar muito cedo, ou às vezes, eu acho que nem dormir. E, sabe, você está numa conversa boa, um relacionamento bom. Eu sei que não é sempre não, né? Ainda mais os homens, às vezes, se cansam muito mais rápido de uma conversa, de um bate-papo. Mas tem conversa que eu amo. Eu amo ouvir algumas pessoas. Cara, fico lá, parece que o sono não vem, a hora passa rápido, é uma coisa tremenda. E era assim com Jesus e o Pai. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus, aí que começa a história, trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Aí, vou lendo cada versículo e vou, de alguma forma, né, claro, muita coisa, a viagem que eu fiz, né, lá quando isso aconteceu, eu estive lá, olhei, mas agora a gente está aqui de novo. Porque toda leitura, eu penso que, de alguma forma, a gente precisa fazer assim, né? Estar no texto, se envolver com a palavra, se ver, quem sabe, se é a pessoa exatamente que está lá, quem sabe, como os escribas e fariseus, trazendo alguém para ser julgado, ou se é a pessoa que está lá vitimada pelos seus próprios erros ou falta, ou seu próprio pecado. Bom, então, bom a gente entrar no texto. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram a ficar em pé no meio de todos. Que eu imagino, aqui tem uma galera. Aí os fariseus chegam, os religiosos, os mestres, os doutores da lei, chegam para cumprir algo que Moisés tinha ordenado. Ó, essa mulher foi pega num pecado específico, a lei diz que tem que apedrejar. Levam a mulher para lá, a mulher, eu penso, por causa do texto, a mulher quer ficar escondida, abaixada, porque ela foi pega num flagrante. Então, ela quer, de alguma forma, esconder um pouco a sua nudez. E, às vezes, a nudez, não às vezes no literal, mas também podia ser, mas a sua vergonha, a sua nudez interior, né? De viver, de ter o seu pecado exposto. Mas aí, aqueles homens colocam ela de pé. Bom, o 5, assim sendo, os homens falando, assim sendo, falando para Jesus, Moisés, na lei, ensinando a Jesus, né? Nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim, aí vem o motivo do coração real, né? Eles não queriam, eles tinham zelo, não era zelo por aquilo que Deus estabeleceu através de Moisés. O zelo deles não era isso, o cuidado com a palavra de Deus. E aqui fica revelado. Eles falavam assim para prová-lo. Provar quem? Interage comigo. Provar quem? Provar quem? Agora e terem alguma coisa de que o acusar. Eles queriam, qual era o propósito? Acusar Jesus. Isso aconteceu inúmeras vezes. Muitas perguntas eram assim.
Só que agora não era uma pergunta, não era uma pegadinha perguntando. Agora era um fato. Ó, tá aqui, ó. Quero ver o que vai fazer. Sabe como é que eles chegaram? Com as suas pedras na mão. Agora, se ele mandar apedrejar, a gente vai apedrejar, porque ele mandou, mas a gente vai ter com que acusá-lo. Bom, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo, como se não tivesse ouvido. Alguém falou, estava conversando sobre essa palavra, foi essa semana. E que entende como se Jesus estivesse na terra realmente, e ele só fez, foi ontem, foi no Amauri. Ele disse que viu um filme que Jesus, nesse episódio, ele faz uma linha na terra, como se estivesse separando, né, aquele pecado, na verdade, aqueles homens dele, né, estabelecendo uma linha de divisão. Bom, isso cabe, se o Senhor disser que cabe. Porque a gente precisa estar só atento, porque isso não está escrito. Porém, a verdade é que o Senhor tem limite, né? Bom, 7, né? Porque insistiram na pergunta, ele se levantou. Eles primeiro ficaram lá, né? Falando. E aí, mestre? Vai fazer, ó, a mulher foi pega, tá aí, ó, do jeito que tá. E Jesus, tipo assim, tá falando comigo? Ignorou mesmo. Bom, mas como eles insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Bom, aí já começa uma frase que é tremenda. Por quê? Porque aqueles homens, ainda que conscientes dos seus pecados, estavam querendo acusar alguém. Acusar alguém, e não é só aquela mulher. Eles vieram acusar Jesus. Vieram criar motivos para acusar Jesus. Mas Jesus faz uma pergunta que é complicada. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram retirando-se um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Bom, essa pergunta de Jesus, eu penso que nós precisamos dar, de novo, né, a atenção devida. Por quê? Porque Jesus sabe que o homem é pecador. O homem é pecador. Então, ele não está simplesmente falando de que o homem não tenha nenhum tipo de pecado. Ele volta para aqueles homens, aquele que estiver sem pecado, cumpre o que está sendo determinado pela lei. Isso, talvez, quem sabe, no meio daquele povo tinha lá, entre os fariseus, entre os escribas, homens com pecados como o daquela mulher. E acusados ou confrontados pela sua própria consciência, deixaram suas acusações e deixaram os seus instrumentos de morte. Mas a consciência, a tua consciência, ela é um instrumento de Deus. Pode ser, e é. Um instrumento de Deus para te livrar do mal. Porque normalmente, quando você está apontando para algo ruim, errado, que reprova, a consciência, ela diz, isso é errado. Não é simplesmente por conta do Espírito. A consciência é um instrumento de Deus dentro de você para te levar para o certo. Mas ela não é suficiente para te levar a um arrependimento.
ela não é suficiente para dizer, estou arrependido. Por exemplo, Esaú, ele estava com problema de consciência. Quando ele chorou, buscou, inclusive, segundo a palavra, lugar de arrependimento. Acho que é Hebreus que fala isso, mas não se encontrou. Um pouco antes, diz que mas nós não sermos como Esaú, profanos e impuros. Mas o que Esaú fez? Simplesmente ele abriu mão daquilo que Deus tinha dado, estabelecido, não é para a vida dele simplesmente naquele dia. Ele não era o único. Era algo de Deus, zelo de Deus. Primogênito, o mais velho, tem honra, tem um valor dobrado, um monte de coisa. E aí simplesmente Esaú abriu mão daquilo. Mas ele uma vez chorou quando perdeu essa bênção, quando Jacó de alguma forma tirou e Isaac abençoou Jacó e ele, imagina, diz que ele houve um pranto. Diz que não se achou lugar de arrependimento, porque na consciência dele diz, caramba, eu perdi a minha bênção. Eu perdi toda ela. Ele chorou, porém, arrependido. Eu creio que ele não estava, porque a palavra está dizendo. Mas chorou por conta de quê? Chorou por conta do prejuízo que levou, chorou porque ele agora já não tem mais nenhuma, e ainda que tenha buscado, não sobrou nada para mim, benção nenhuma. Não. O pai seguiu abençoando da forma que Deus falou para abençoar, ou deu para abençoar. Então, a consciência, ela não te leva a um arrependimento. Esse arrependimento, você precisa buscá-lo. Você precisa ter o teu coração inclinado para isso, né? Voltado para essa atitude. Porque alguém que está arrependido, ela tem atitude. Bom, então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência. E ele não foi o único. A gente começou do mais velho. Eu não sei quanto tempo, não sei se a idade que você tem parece que te dá alguma garantia de não errar. Não, porque já tenho uma certa idade e não erro. Eu já me vi assim, sabe? Principalmente os pais com os filhos. Quando você é autoridade, quando você é o mais velho, quando você tem que ser a referência, tem que ser o exemplo, aí você olha para a criança ou adolescente e você reconhecer que errou. Fala, não, errei. E tem que fazer o caminho de volta, me perdoa. Parece que não desce, não faz muito bem. E às vezes a gente está assim, né? Mas diz que do mais velho ao mais novo. Nós, amados, podemos entrar num caminho, andar num caminho, que independente da idade que nós temos, seja suficiente para a consciência dizer isso está errado. E o Senhor fazer gerar em nós arrependimento para mudar. Estou acabando. Foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Essa é uma palavra, amados, que para mim não diz respeito ao pecado, ao tipo de pecado. Eu não queria dar ênfase ou que você fosse preconceituoso a ponto de olhar para esse tipo de pecado e falar, não, mas esse, eu queria te dizer que o teu pecado, o Senhor te amou de tal forma que nem ele é impedimento para você vir para o Senhor. Que os teus argumentos caem quando você olha para o Senhor e vê Ele te chamando. Quando vê o Senhor preparando um ambiente para salvar alguém. Quando você pensa que está tudo destruído, que não tem mais jeito, né? Que parece que você é aquele solo lá à beira do caminho,
ou entre os espinhos ou pedregais, o Senhor tem resposta para te dar, tem socorro para trazer, porque quem disse, quem preparou esse momento evangelístico para Jesus pregar para aquela mulher, para dar a ela aquilo que ela precisava, tinha necessidade? Quem foi? Talvez você tenha sido evangelizado por alguém, mas normalmente, amados, nós chegamos ao Senhor, às vezes é num confronto, é num prejuízo, né? É numa situação de enfermidade, é num momento de loucura, de insanidade, às vezes é por conta de uma enfermidade, e o Senhor nem considera, não está nem aí para isso. Aquele jovem rico que um dia foi embora de casa, o que fez ele, de alguma forma, ansiar pela casa do pai, não foi nem porque simplesmente ele tinha errado inicialmente. Ele se viu diante de uma situação que ele estava com fome, gastou as suas riquezas, falou, cara, vou comer comida de porco, estou desejando de comer essas bolotas aqui, e na casa do meu pai há abundância. Tem fartura, um empregado lá, um jornaleiro, um servo, come muito melhor do que eu. O que, de alguma forma, despertou, abriu seus olhos para mudar de vida e retornar foi a necessidade do alimento, de comer, de pelo menos de estar bem, não disputar com porco bolotas. Bom, então aquela mulher foi alcançada por conta do amor de Deus, assim como várias vezes a gente olha para a palavra e vê Deus resgatando pessoas, atendendo pessoas. Uma mulher tocou em Jesus na orla das vestes dele. Ele nem deu permissão para isso. Mas tocou. O que aconteceu? Tocaram em mim. Ah, mas, mestre, a multidão te aperta. Tu diz que alguém te tocou. Como é que é isso? É, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Como é que pode? É algo incompreensível, não por conta da palavra, daquilo que ele está dizendo, mas é incompreensível, não dá para mensurar você, de repente, querer justificar as tuas decisões, as tuas ações, ou você se esconder, ou querer não receber aquilo que Deus deu de graça e preparou para você, por conta das tuas concepções, daquilo que você acha. Ah, por conta disso, porque eu fui assim, que eu era pequeno e fiz assim, fiz assado. Quem disse? Como? E aí fica evidente, aquela mulher, na verdade, indo para ser sacrificada, literalmente, porque era assim. Foi e alcançou do Senhor graça, misericórdia. Eu creio que o Senhor deseja isso para nós hoje. Último ponto acerca dessa mulher, e eu creio que isso também fala conosco, diz a nosso respeito. Quando nós achamos o Senhor, quando nós encontramos o Senhor, ou somos encontrados por Ele, as coisas mudam o valor. Eu falei no grupo do Lu essa semana. E aquela mulher estava lá em pé, os acusadores foram embora, foram todos debaixo de um confronto pela consciência. E a mulher permaneceu de pé. Sozinha, de alguma forma, ela e o Senhor. Eu fico pensando, por que essa mulher não foi embora? Não tem mais acusador, não tem mais acusação, né? Então, legalmente, ela está livre. Então, por que ela permaneceu lá? Jesus pouco falou. Cara, que manifestação de amor e graça é essa? Que fez com que aquela mulher, por conta de uma fala com aqueles homens, e olhando para Jesus, vendo que nele, na verdade, ela encontrou muito mais do que permanecer viva, seguir viva. Eu creio, queridos, que o Senhor quer habitar em nós, quer falar conosco, quer estar conosco.
E uma vez ele vivendo assim, nós, essa vida, ela não tem o valor que às vezes a gente dá. Infelizmente, porque às vezes a gente valoriza muito mais o fato de estar respirando, estar correndo, estar pulando, realizando coisas, do que olhar para aquele que deu tudo isso, que nos permitiu viver o que nós temos vivido hoje. Então, aquela mulher permaneceu em pé, poderia ter buscado a primeira decisão dela, de ela se esconder, ou tentar se esconder, esconder a sua nudez, assim como aconteceu no Éden, quando o homem pecou. Adão e Eva buscaram esconder a sua nudez, literalmente a sua nudez física, enxergaram que estava nu. Mas é por conta do seu próprio pecado. Mas não, ela seguiu lá, em pé, a ponto de Jesus voltar para ela, pergunta para os acusadores e dá aquilo que de fato ela precisa. Vai, eu não te condeno, você está livre, perdoada, não peques mais. Eu creio que essa mulher ela aparece em outras situações na Bíblia. Eu creio que essa mulher, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, se derramou diante dele. Ela, muito amor, porque o Senhor muito perdoou. Né? Então, que nós tenhamos esse coração. Que esse exame, de alguma forma que a gente viu lá, em relação ao solo, você tenha, sim, a honestidade, vamos dizer assim, de fazer, de avaliar. Fala, cara, que tipo de solo a palavra tem sido lançada? O que eu faço com a palavra que tem sido, com a semente que tem sido lançada? Será que ela tem sido guardada, de fato, para produzir aquilo que ela precisa ser produzida? O salmista, ele diz, eu guardei, né? Ou outras versões, escondi a tua palavra aonde? Para eu não pecar contra ti. Que no nome de Jesus tenhamos essa clareza desse confronto, de que o Senhor está sempre pronto, porque Ele sempre tem semente para semear, independente do solo. Desde que o teu coração esteja disposto a se tornar produtivo para essa semente que foi lançada, no nome de Jesus. Amém? Você pode orar comigo? Podemos orar? Eu acho que cabe nós ministrarmos ao Senhor essa canção. Eu creio que essa canção, ela confirmou a palavra que estava no meu coração. Porque isso tudo só pode acontecer, de fato, se a vida do Senhor estiver aqui. E ela está. Eu queria, em nome de Jesus, ministrar essa canção com vocês. A gente vai estar orando no final. E, de fato, se o teu coração se inclinar, eu não sei como, não conheço a todos. Não sei qual é a tua condição, por que você está aqui. Se parece, né, que caiu de paraquedas. Mas eu creio que o Senhor, Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, conhece todos os solos, conhece todo o coração. E Ele está pronto para fazer essa disposição de lançar essa semente boa, desde que você tenha o teu coração aberto. Então, quero cantar essa canção, quero deixar apontado o caminho. Se você ainda não conhece Jesus, se você não se viu ainda semeado por Ele, por essa semente que Ele semeia, quero dizer que é oportuno, na manhã desse dia, você abrir o teu coração e permitir que essa semente seja lançada no teu coração e que você faça dela aquilo que realmente naturalmente acontece, de que ela caia, de que ela vá trabalhando, que ainda no solo lançada ela tem vida, né, para poder gerar vida. No nome de Jesus,
Vamos ministrar essa canção, depois a gente ora, pode ser? Amém? A vida está aqui em Jesus a te esperar. Lugar bem seguro pra você descansar. A vida está aqui, solução vem receber. Direto do trono, Deus Pai vai te receber. Não há outro Deus maior que o meu que te possa salvar, te envolver, te curar, te fazer um novo homem, uma nova mulher, a imagem de Deus. Então vem para os braços de Deus, nele a vida. Então vem para os braços de Deus, nele a vida. Queria mais uma vez, né? Deixar o convite para você. Se você não recebeu o Senhor ainda, se você vê a necessidade de se entregar, se você entende, se você viu e percebeu também, você precisa dar um passo para Ele, tomar uma decisão com Ele. Eu queria te convidar nessa hora para fazer isso, para que você não fique impedido por você mesmo de alcançar do Senhor graça, vida, salvação. Quero te dizer que o caminho pode ser até apertado, mas vale a pena, porque no Senhor a vida, a graça dele é melhor do que estar de pé, é melhor do que viver. E eu sei que quem dá esse testemunho é o Espírito Santo. E queria fazer esse convite para você. Há alguém aqui que deseja tomar uma decisão com o Senhor, se entregar a Ele, entregar o seu terreno, o seu solo, para que Ele venha aí, habite, para que Ele venha e realize. Ele é aquele que capacita o homem para viver todo o chamado que ele tem. Há alguém? Uma oportunidade está sendo dada. Não é simplesmente uma oferta, é uma oportunidade, porque o Senhor já, aquilo que Ele precisava fazer, Ele já fez. E depende mais de nós do que dele. Vamos orar então. Eu creio que para aqueles que ouviram a palavra e têm um compromisso com o Senhor, eu creio que aquilo que você precisava ouvir, você já ouviu. E aquilo que você precisa decidir, decida, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Tu és um Deus bom. Tu tem cuidado de nós, Senhor. Tu tem criado, Senhor, meios, Senhor, de encontrar o homem. Tua palavra, Senhor, diz que Tu faz caminho, Senhor, no meio de nada, Senhor. Tu abre porta
onde não existe, Senhor, e Tu, Pai, resgata, Senhor, aquele que está literalmente perdido. E eu creio, Senhor, que hoje é um dia, Senhor, que Tu ministrou a nós vida em Ti. Que no nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, que é verdadeira, que é eficaz, possa alcançar os corações, Senhor. No caminho, Senhor, no deitar, Senhor, no levantar, no trabalho, Senhor, na condução, dirigindo, Senhor, Tu possa ministrar, seguir ministrando a Tua palavra, porque Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Manifesta, Pai, no nome de Jesus, o Teu amor alcançando pessoas, libertando cativos, abraçando aquele que tem necessidade hoje, Senhor, de um abraço e de Te conhecer, Pai, sendo revelado que Tu és verdadeiramente um Pai. No nome de Jesus Te louvamos, Senhor, mais uma vez por esse dia. Segue conosco, Senhor, no nome de Jesus, que Tu possa derramar graça sobre meus irmãos e que a vida, Senhor, que está aqui em nós, possa ser desfrutada, Senhor, assim como Tu tem para nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, né? Que o amor dele, as misericórdias, as consolações, seja contigo, no nome de Jesus.